Pessoal, vou fazer um vídeo aqui bem rápido para vocês, né? Desculpa até a qualidade do áudio, mas é que eu estou usando o próprio celular. Mas enfim, eu quero aqui estar explicando para vocês de forma bem simples o que é uma tutela de urgência. Porque a tutela de urgência é uma das coisas mais fáceis de entender quando você visualiza a tutela de urgência. Quando vocês visualizam isso na prática, mas na teoria é realmente uma coisa bem complicada de explicar e para quem está recebendo a informação bem difícil de entender. Tanto é que quando eu estava na faculdade e foi dada essa aula sobre tutela de urgência, foi uma coisa bem complexa para mim, no ponto de eu pensar que aquilo não era para mim, que loucura. Mas enfim, para entender tutela de urgência, é preciso primeiro entender que o processo ele tem um meio, tem um começo e tem um fim, normal. E esse processo, ele demora, vamos supor que ele demora 2, 3 anos para ter uma decisão, para ter o julgamento, né? Na verdade, falei decisão, mas enfim, julgamento. E aí, é preciso compreender que em alguns casos a pessoa simplesmente não pode esperar esses 3 anos para ter acesso ao direito que ela tem. Vou dar um exemplo: medicamento. Vamos supor que chegue um cliente aí para vocês e ele precisa muito de um medicamento que é imprescindível para sua sobrevivência. E aí o município não fornece e tal, aí ele vai até você e você precisa ajuizar essa ação. Não tem o menor cabimento você esperar 2, 3 anos para que o juiz lá na frente reconheça o pedido e determine o fornecimento desse medicamento. Por quê? Porque durante esses 2, 3 anos sem medicamento, pode ser que a pessoa já até tenha falecido justamente por falta desse medicamento. Então, para que serve a tutela de urgência? A tutela de urgência é justamente para antecipar um julgamento que está lá no final, um pedido, né? Esse pedido que seria analisado lá no final, ele é analisado aqui no começo do processo. Mas é importante destacar que ele é analisado de forma precária, ou seja, ainda que o juiz tome essa decisão aqui no início do processo, durante todo o processo o juiz pode reavaliar essa decisão e julgar de outra forma. Por isso que é uma decisão precária. No entanto, é de suma importância. Vejamos nesse caso hipotético de medicamento mesmo, que se o juiz determina o fornecimento desse medicamento, durante todo o processo, essa pessoa ela vai estar esperando o julgamento final, pelo menos já tomando o seu medicamento. Entende a importância dessa tutela de urgência? Então, a tutela de urgência é justamente para esses casos específicos que não se pode aguardar toda a demora do trâmite judicial. É para antecipar o efeito da decisão. Mas, novamente, é uma decisão precária, então o juiz pode muito bem decidir pelo fornecimento do medicamento aqui e lá no final ele falar assim, olha, analisando os autos, enfim, verifico que o pedido não merece procedência, e aí ele julga improcedente e revoga a tutela que é atrás. Deu para compreender mais ou menos? Deu para ficar um pouco claro a finalidade dessa tutela de urgência? E a tutela de urgência, ela tem os requisitos dela, que está previsto no artigo 300, salvo engano, que é você tem que demonstrar a probabilidade do direito, né? Você tem que demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Perigo de dano, um exemplo nesse caso do medicamento seria justamente essa questão do falecimento da pessoa, né? Por não tomar o medicamento. E o perigo de dano seria, num caso hipotético, que você pede alguma perícia, alguma coisa assim, e, aliás, o perigo tem o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. E o risco ao resultado útil do processo seria, por exemplo, num caso hipotético, tipo uma perícia de veículo, enfim, que você pede essa perícia de forma urgente justamente pelo perigo do veículo ali se deteriorar, enfim, e aí oferecendo um risco ao processo, né? E isso está lá no artigo 300 e também tem, salvo engano, no parágrafo único que menciona a questão da irreversibilidade.
a tutela de urgência só pode ser concedida aqui quando lá na frente, se for julgado improcedente revogar aqui, for possível reverter esses efeitos. Caso não possa reverter esse efeito aqui, aí a tutela de urgência em regra não pode ser concedida, exceto, por exemplo, em alguns casos que a jurisprudência aceita, como por exemplo esse caso que eu mencionei do medicamento. Enfim, a tutela de urgência é basicamente isso: antecipar os pedidos que seriam analisados lá no final para ser analisados aqui no começo. E é isso, mas visualizando na prática é ainda mais fácil de entender, mas eu acho que eu consegui desenhar um pouco de uma forma um pouco mais fácil para vocês entenderem. Beleza? Até mais, obrigado.